Deus, paz do Senhor, igreja, amém? Pega a tua Bíblia essa noite. Oh, Jesus. Quantos vieram nesse lugar para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Então abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Versículo 7. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 7. Quem achou, diga amém. Eu vou ler. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir tua voz essa noite. Então fala conosco. Eu me coloco apenas como um instrumento, um vaso, onde o Senhor tem total liberdade, Deus, em através da minha vida, alimentar o nosso espírito essa noite. Alimenta o meu espírito, Deus. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dê um aplauso para Jesus e pode sentar. Dá uma abaixada aqui, né? Um pouquinho aqui, só um pouquinho. Glória a Deus. Hoje é o 22º dia da campanha da semeadura. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Alguns dias meditando aqui em 1 Reis, capítulo 17. Quando eu li esse capítulo todo, Deus ele me mostrou, vamos se dizer assim, 2 coisas que Deus faz na vida dos servos e dos filhos de Deus. Quem é servo e filho de Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Quando eu li o capítulo 17, eu percebi um Deus que é provedor, repita comigo, provedor e multiplicador. No capítulo 17, nós identificamos um Deus da provisão e um Deus da multiplicação. Pastor, o Deus da provisão, onde é que o Senhor identificou o Deus da provisão? Não foi no texto que nós lemos, nós lemos a partir do versículo 7. Mas o versículo 1 do capítulo 17, ele conta uma história, que um certo dia, o Elias, ele lançou uma palavra lá em Israel, sem pedir autorização de Deus, essa é a verdade. E um certo dia o profeta Elias chegou e falou que não ia mais chover durante algum tempo em Israel. E Deus honrou a palavra desse profeta e os céus se fecharam. A Bíblia fala que por causa disso,
o rei da época, chamado Acabe, ficou brabo e furioso, sendo ali motivado pela sua esposa Jezabel, mandou perseguir Elias, queria até mesmo matá-lo. A Bíblia fala que o Elias, sob a direção de Deus, Deus manda o Elias fugir por algum tempo ali daquela cidade. E Deus manda o Elias junto a um ribeiro, um córrego. A Bíblia dá o nome de Ribeiro de Querite. E Deus manda o Elias permanecer naquele lugar. Vamos se dizer que enquanto a poeira abaixava. E o Elias lá naquele lugar, quero que vocês entendam uma coisa, era só ele lá. Alguns teólogos falam que esse tempo durou aproximadamente 1 ano. Aí eu te pergunto nessa noite, durante 1 ano inteiro, vamos colocar aqui 1 ano inteiro, o Elias permaneceu ali no Ribeiro de Querite. O ser humano, ele tem as suas necessidades. Uma das necessidades que o ser humano ele tem é uma necessidade de alimentação. Todo ser humano precisa se alimentar. Todo ser humano precisa comer. Nós sabemos que ele foi para junto de águas, no ribeiro. Pelo menos água tinha ali. Mas não dá para alguém viver 1 ano só de água, né? Você tem que ter alguma coisinha para comer. Aí a pergunta que vem à nossa cabeça essa noite, pastor, alguns aqui já sabem, mas eu pergunto, como é que foi que Elias se virou lá naquele ribeiro de Querite, pastor? Qual foi a forma que Deus usou para que o Elias ele pudesse se alimentar? Agora nós entramos aqui em capítulo 17. A Bíblia fala que Deus, todos os dias, pela manhã e à tarde, dava ordens para que os corvos, pássaros, pudessem trazer pão e carne para o Elias. Então, durante quase 1 ano da vida do Elias, ele ficou recebendo essa provisão sobrenatural de Deus, ali no Ribeiro de Querite. E os corvos, eu quero que você entenda isso, não eram pessoas, corvos, pássaros, vinham com pão e carne e deixava lá para o Elias se alimentar. Pastor, aqui que o Senhor identificou o Deus da provisão, foi aqui que eu identifiquei o Deus da provisão. O Deus da provisão alimentou o profeta Elias durante um bom tempo, dando tudo aquilo que era necessário para ele naquele tempo, naquela época, naqueles dias que o Elias permaneceu ali. Aí eu entendo uma coisa sobre Deus. Existe um texto na Bíblia que fala que Deus ele é o Deus de antes, Deus ele é o Deus de hoje, e Ele será Deus eternamente. O nosso Deus ele não muda. E uma das, vamos colocar, que está impregnado no DNA de Deus, uma das atribuições de Deus, é que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus da provisão, é que os seus filhos, os seus servos, não precisam ficar com insônia, não precisam ficar preocupados por aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Tu sabia que filho de Deus, crente, não necessita viver uma vida de preocupação. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, o senhor está demais. O senhor está dizendo que eu não preciso me preocupar com o amanhã? Pela Bíblia não. É tanto que Jesus, ele até falou um certo dia assim, rapaz, vocês não sabem nem o que vai acontecer daqui agorinha. Quanto mais amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Uma coisa que nós, servos de Deus, temos que entender sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele nunca vai nos desamparar. O nosso Deus, todas as vezes que nós precisarmos de provisão, Ele vai estar disposto a enviar provisão para a nossa vida. E Ele envia das formas mais inusitadas que existem na face da terra.
Nós estamos diante de uma passagem bíblica onde Deus usou pássaros, usou corvos para alimentar o profeta Elias. Tu acha que Deus ele não pode, nos dias de hoje, onde os meios são diversos, naquele tempo não tinha banco, naquele tempo não tinha Pix, naquele tempo poucas pessoas ali tinham dinheiro em espécie. Se naquele tempo Deus deu um jeito para trazer provisão para o seu servo, o que dirá no dia de hoje? Que é um dia que existe tantas diversas formas de Deus abençoar os seus filhos. Mas uma coisa que você tem que entender para você usufruir da promessa, vamos se dizer assim, você tem que entender que é verdade, que Deus ele é Deus da provisão. Você tem que saber disso. Você tem que trazer essa verdade para a tua vida. Porque quando você trazer essa verdade para a tua vida, pode acontecer de alguns dias, vamos dizer que até para provar a tua fé, aos olhos humanos, as coisas parecem que vão estar apertadas. Os clientes parecem que não vai chegar. A porta de emprego parece que não vai abrir. Parece, eu quero que você entenda isso. Porque Deus ele permite, muitas das vezes, esses tipos de coisa acontecer. Vamos colocar aqui, uma falta de algo na nossa vida. Deus ele permite a falta de alguma coisa na nossa vida, justamente para ele se manifestar como Deus da provisão. É por isso que ele permite. Então, se eu entendo que é verdade, eu trago essa verdade para a minha vida, no dia que tiver faltando algo, eu tenho como verdade que o meu Deus é Deus da provisão, pode ter certeza, você vai provar desse milagre na tua vida. Por quê? Porque você crê. Se você crê, você vai provar desse milagre. Tá? Eu lembro de tá até aqui o irmão, e ele contou em uma das pregações dele, ele falava assim, teve um tempo na minha vida que as coisas não estavam tão fáceis. E, por incrível que pareça, todas as manhãs, quando eu levantava e ia no portão da minha casa, tinha uma sacola de pão e uma manteiga. Isso aconteceu por vários meses, segundo ele mesmo já testemunhou em cima do altar. Todas as manhãs, quando eu levantava, tinha uma sacola de pão e uma manteiga, e ele só pegava, trazia para dentro de casa, os filhos dele aí comiam, e passou um bom tempo. Eu não sei se ele sabe, né, quem Deus usava. Será que é dos corvos? O irmão está ali atrás. Mas é uma provisão que veio sobre a vida dele. Eu já provei de provisões de Deus. Sabe aquele mês que tu pensa que tu não vai conseguir pagar certa conta? E Deus me surpreender e falar, não, Sansão, não se preocupe não. E quando chegar no dia, eu tinha aquele recurso para pagar aquela conta. E a glória era para mim? Não. Eu sempre entendi que o meu Deus, ele estava suprindo todas as minhas necessidades. Essa igreja, ela já viveu, vive e sempre viverá com a provisão de Deus. Nós somos uma igreja que recebe provisão de Deus quase que diariamente. Eu já contei aqui, mas eu lembro que um certo dia eu estava aqui nessa construção, tinha acabado tijolos, e eu estava orando a Deus e dizendo, Deus, acabou o tijolo. E aí, quem que o Senhor vai fazer agora? Porque eu quero que você entenda algo. Se você é servo e filho de Deus, quando faltar algo na tua vida, você tem que perguntar para Deus o que Ele vai fazer agora. Como é que Ele vai trabalhar agora? Vamos se dizer que o problema nem é teu. Pastor, o problema não é meu, não. Se um dia tu decidiu entregar toda a tua vida para Jesus,
Os teus fardos, os teus problemas, quem resolve, sabe quem é? É o Senhor Jesus. Sabe quem paga a tua conta? É Deus. Sabe quem paga a minha conta? É o Senhor. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque um dia eu decidi entregar toda a minha vida para Ele. Então é Ele que faz as coisas por mim. Ainda mais o que dirá sobre a obra de Deus, que é a igreja. E eu aqui orando, Deus, como é que o Senhor vai fazer? E quando de repente para uma pessoa de bicicleta, não parou em um carro, não parou numa moto, parou numa bicicleta. Desce da bicicleta e pergunta, e quem é o pastor dessa igreja aí? E eu meio tímido. Eu pensaria outra coisa, eu pensei que era um pedinte, vou te falar a verdade, que pense num lugar que pedinte gosta de vir à igreja. Porque os irmãos, particularmente eu, quase que todas as vezes que alguém chega aí para pedir alguma coisa, eu sempre dou algo para a pessoa. Se um pedinte chegar aí, tinha um rapaz que se acostumou um dia aqui, e aqui era o canto dele, pegar o dinheiro da gasolina da moto dele. Ele sempre chegava, rapaz, eu moro lá, ele falava o nome de um interior aí, falava, rapaz, acabou o dinheiro da gasolina da moto. Pastor, tem como me dar o dinheiro da gasolina? E eu dei tanto dinheiro de gasolina para ele, que ele dava para ele ir no Japão e voltar. Mas eu sei que às vezes era papo dele. Era papo. Até aqueles que eram mais abusados, eu lembro de uma mulher que um dia chegou aí, e falou a situação dela para nós, não sei se o Ney estava comigo, lá na outra igreja ainda, contou a situação dela para nós, nós falamos assim, irmã, amanhã vem aqui que vamos te dar uma cesta básica. Aí ela falou assim, mas você pode colocar achocolatado, frango e trigo? Aí eu falei, sério? Não. Aí ela falou, por quê? Não, porque eu vou pegar a chocolatada e fazer um bolo, e eu vou sair vendendo por aí. Aí eu falei, menos mal. Mas ela exigiu o chocolate na cesta dela. No outro dia nós entregamos a cesta com chocolate para ela fazer o bolo. E eu não sei se eu comentei com o irmão, mas eu vi realmente ela saindo. Ela na rua vendendo, a pastora Poli estava comigo. Ela vendendo na rua os bolos. Foi verdadeira. No momento eu pensei que ela era abusada, né? Querendo... Mas quando esse irmão chegou, eu pensei que era um pedinte também. Mas ele chega e fala assim, ei, tu sabia que eu já passei aqui 2 vezes? E não tinha ninguém aqui nessa igreja. Mas Deus colocou no meu coração de ajudar essa igreja aqui com uma oferta. Eu falei, sério? E de repente ele puxa do bolso dele R$800 ou 900. Não lembro bem, mas foi 800 ou 900 reais. Ele tirou do bolso dele e entregou na minha mão. Quando ele entregou na minha mão, eu senti o pulsar do Espírito Santo, dizendo para mim, tu ainda é tentado a duvidar, né, Sansão? Mas o Espírito Santo falou para mim, olha, essa é provisão. Eu estou dando provisão para vocês. Em um tempo de que o milheiro de tijolo era 400 e poucos reais, deu 2 milheiros de tijolo e nós começamos aqui de novo a colocar tijolo nessa igreja. Mas eu tenho certeza que pessoas aqui também provam esse Deus de provisão. Eu tenho certeza, nós temos testemunho de pessoas aqui, que Deus usou das formas mais inusitadas para te abençoar. Que no dia que tu precisou, chegou pessoas com cesta básica. Que no dia que tu precisou, chegou pessoas até com recursos financeiros. Tem pessoas aqui que são abençoadas em roupa. Eu já ouvi de pessoas falando que não compram roupa. Uma das pessoas é o nosso pastor. Eu sempre ouço isso ele falando, olha, eu não compro sapato, não compro roupa. Por quê? Porque ele ganha tudo. E o que é isso? É o Deus da provisão. Ele traz provisão sobre todas as áreas da nossa vida. Se um povo, que foi o povo de Israel, que foi um povo que, pela Bíblia Sagrada, vendo as grandezas de Deus, vendo fogo, vendo coluna de nuvem, vendo o mar abrir, mesmo assim aquele povo ainda murmurava, povo murmurador. Mas mesmo desse povo murmurador, a Bíblia fala que Deus ele cuidava do alimento, não faltava alimento para aquele povo. Deus fazia cair maná do céu. Um certo dia ele estava enjoado do maná, Deus mandou carne.
Deus dava água para eles. Existe um texto na Bíblia que fala que as sandálias deles não se gastavam, as roupas deles não eram consumidas. Pô, como é que é isso? Alguém passar 40 anos em sandália, não se gastar roupa, não se gastar? O Deus da provisão estava provendo eles. Se Deus fazia com aquele povo, é o mesmo Deus hoje nosso. Ele também tem feito no nosso meio. Ele tem feito, Ele tem provido. Ele tem aberto portas de emprego. Eu tenho certeza que todos aqui, você não provou da fome depois que você esteve com o Senhor Jesus. Só se for aquela fome de 7 horas a meio-dia, que é o horário do intervalo da merenda para o almoço. Mas eu tenho certeza aqui que você não passou por aquela situação de você passar 15 dias sem se alimentar porque não tem comida. Eu tenho certeza que aqui ninguém passou por essa situação. Por quê, pastor? Ninguém passou por essa situação aqui nessa igreja. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele tem provido as nossas necessidades. Ele tem usado dos meios mais diversos. Ele tem usado o governo federal, Ele tem usado empresas, Ele usa pessoas, Ele usa de tudo para nos abençoar. E Ele usa até mesmo o diabo. Pastor, Deus usa até o diabo para trazer provisão para o crente? Ou se usa? Usa! Algumas pessoas aqui já ouviram, mas existe uma história que um certo dia, uma senhora crente se viu em um dia assim meio de necessidade. Mas mesmo ela naquele dia de necessidade, aquela senhorinha, ela estava muito feliz. Nunca você viu ela triste, essa é a verdade. Só vivia sorrindo. Porque um dos segredos também para você receber provisão de Deus, vou usar aquela frase do cantor Lázaro. Tem uma música que ele fez que ele fala assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ele fez uma música com essa frase. E aquela senhorinha, mesmo passando por uma situação difícil, estava feliz com o Senhor, louvando e glorificando a Deus. E a felicidade dela estava incomodando um certo comerciante da cidade. Aquele comerciante ficava olhando e sabia da situação que aquela senhorinha passava, situação de necessidade. Mas mesmo ela passando por uma situação complicada, aquela senhorinha era feliz. E um certo dia esse comerciante ele decide fazer uma peça com essa senhora crente. E ele chama uns funcionários dele do mercado. E ele fala assim: ei, eu quero que vocês pegam um rancho nesse mercado. Mas faz um rancho bem completo. Coloca de tudo nesse rancho. Coloca de tudo. Coloca goiabada, leite condensado, coloca chocolate, coloca de tudo. E vocês vão pegar esse rancho e vocês vão levar lá naquela irmãzinha crente. Eu vou aprontar uma com aquela irmã, quer ver? Vocês vão levar lá e quando vocês entregarem, quando vocês descerem todo o rancho na casa dela, vocês vão falar isso. Fale assim: sabe quem mandou esse rancho para sua casa? Foi o Satanás. Foi o diabo. E essa foi a ordem do comerciante. Os funcionários vão lá para a casa daquela senhorinha, começa a descer o rancho, e aquela senhorinha já fica alegre quando vê aquilo acontecendo, coisa que ela nunca tinha nem comido na vida, e agora está descendo na casa dela, e os funcionários só esperando descer tudo, quando de repente acabou, e agora os funcionários vão falar para ela, e fala assim: irmã, deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem mandou toda esse rancho aí, sabe quem mandou tudo isso aí para ti? Foi o Satanás, foi o diabo. Quando o funcionário falou isso, ela deu um glória a Deus e um aleluia e ficou pulando de alegria. Pastor, ela deu um glória a Deus, um aleluia e ficou pulando de alegria. Foi. E ela falou para o funcionário assim: sabe por que eu estou feliz? Sabe por que eu estou feliz? E os funcionários ficaram meio sem entender. E ela falou: sabe por que eu estou feliz? Eu estou feliz com o meu Deus. Primeiro, porque Ele é o Deus da provisão. E quando Ele quer mandar provisão para os seus servos, quando Ele manda,
Até o diabo tem que obedecer à voz desse meu Deus. Olha que crente abençoada. Então eu quero que nós nos apropriemos essa noite. Nós vemos aqui uma provisão de Deus no capítulo 17. Deus proveu Elias com o melhor. E Ele também é o Deus de hoje que pode prover todas as nossas necessidades. Você pode dizer um amém para Jesus? Mas agora no capítulo 7 nós encontramos um Deus também multiplicador. Pastor, um Deus multiplicador é o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler conta uma história que quando passou aquele período de provisão de Elias lá no ribeiro de Querite, a Bíblia fala que Deus ordenou para Elias, falou assim: Elias, agora tu vai para a cidade de Serepta de Sidom. Vá para aquela cidade, que eu já preparei uma viúva lá, que ela vai agora te dar alimento, tá bom, Elias? Eu preparei aquela viúva para te dar alimento. E a Bíblia fala que o Elias, ele se dirige para aquela cidade. Quando ele entra pelos portões da cidade, a Bíblia fala que ele avista uma senhora. Ela está catando gravetos. E o Elias se aproxima dela e faz um pedido. O Elias fala assim: ei, senhora, você pode me dar água? Me dá um copo de água, senhora. E aquela senhora agora, na mais boa vontade, é água tinha. Na mais boa vontade, agora ela se dirige para ir pegar um copo de água para o profeta. Mas quando ela está indo pegar um copo de água para o profeta, a Bíblia fala que o Elias aqui do outro lado, ele dá um grito. E ele grita: ei, não traz só um copo d'água, mas traz também um pedaço de bolo para mim.